Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça, o debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque aí nas últimas semanas. A nossa economia em 2020 vai mal, né? A pior em vários países aí, sem contar com a pandemia que prejudicou tudo isso. No Brasil não é diferente, mas tem um setor que está aí na contramão dessa crise. Esse setor é o agronegócio. Desde março, segundo o Ministério da Agricultura, foram abertos mais de 20 mercados para produtos agropecuários brasileiros. As exportações de suínos, aves, carnes e lácteos, por exemplo, vão para Colômbia, Tailândia, Marrocos, Taiwan e por aí vai. Hoje a gente vai entender por que o agro continua crescendo, então, mesmo em um momento tão delicado para o país. E dividindo o estúdio comigo, eu recebo aqui Pedro Gonê, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Mari. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui e para discutir também temas tão importantes para a nossa realidade, um setor tão importante para a nossa economia, que traz também desafios legais, ambientais, sociais, que é a pauta de hoje. Vamos ver se a gente consegue conexão com os nossos convidados. Os senhores me ouvem bem? Sim, eu estou escutando. A gente teve aqui um probleminha, a imagem deu uma travada, mas não tem problema não. A gente vai começar então com o nosso primeiro questionamento, que é o seguinte, Pedro. O PIB, né, o Produto Interno Bruto do agronegócio do país, ele cresceu 5,26% do primeiro semestre agora de 2020, se compararmos ao mesmo período do ano passado. E os dados são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mais conhecido como CNA. Mas a gente está espantado, né? Quem faz mercado sabe, os preços aumentaram muito. Então, por que a economia, então, o agronegócio está crescendo e esses preços no mercado, quando a gente vai fazer a compra do mês, eles estão tão altos? Pedro, você sentiu isso também quando você foi às compras? Porque a gente, mesmo que a gente não vá ao mercado, a gente compra lanche, né? A gente não tem como não sair. Então, em qualquer compra na rua, você percebeu que os alimentos tiveram essa alta aí no preço? É surpreendente, né? Porque é uma coisa que eu esperava mais no começo da pandemia. Mas não foi uma coisa que a gente viu lá em março, abril, maio. É uma coisa que começou mais recentemente e que foi alvo de discussão nos mais diversos programas. As pessoas estavam realmente surpresas, né, com essa diferença de preço que, como eu disse, não havia uma expectativa para que surgisse, né? Não foi uma coisa que começou lá no começo e, enfim, que havia uma sequência lógica que a gente pudesse esperar. E há vários aspectos, né, que podem suscitar isso. A gente teve a alta do dólar, por exemplo, que contribuiu, mas também surgem os questionamentos. Ora, o Brasil é um grande exportador de alimentos. Apesar da gente também importar muitas coisas, o nosso grande mercado é a exportação. Que foi o que cresceu bastante, né? Exatamente. Então, não faria sentido o aumento do dólar ter prejudicado o alimento interno, a alimentação aqui interna, o preço no Brasil. Então, é um tema que desperta muita discussão e que, infelizmente, a gente não tem uma resposta certa. A gente vai ter essa resposta com os nossos convidados já já. Peço desculpa a você, telespectador, mas a internet é assim mesmo, todo mundo conectado, trabalhando de casa, e aqui a gente está fazendo as entrevistas via Skype, então a gente vai tentar a reconexão com os nossos convidados, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa discussão sobre o agronegócio. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Falando em Justiça. Hoje a gente debate aqui o crescimento do agronegócio em meio à pandemia, né, Pedro? A gente estava falando aqui no primeiro bloco, a gente teve que interromper por problemas técnicos de conexão, mas o agronegócio ele cresceu muito, enquanto a nossa economia, e a de vários países também, vem numa desaceleração. É surpreendente e, de fato, há questionamentos sobre as mudanças que ocorreram ao longo da pandemia, né? No começo, nós não vimos uma diferença muito grande de preços nos alimentos decorrentes do agronegócio, mas nós estamos vendo isso agora, né? Doutor Gabriel, o senhor vê alguma explicação para essa variação recente? Ora, dados do IBGE mostram que o PIB brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020, refletindo os impactos da pandemia desse novo coronavírus. A agropecuária ela foi o único setor a apresentar realmente crescimento em relação ao trimestre anterior, com um aumento de 0,4%. A economia verde, sem sombra de dúvida, ela pode representar uma retomada do crescimento no período pós-pandemia. Essa retomada, digamos assim, verde da economia,
ser caracterizada pelo investimento em setores estratégicos, principalmente através da adoção de tecnologias limpas, né? Isso implica em um aproveitamento maior de recursos públicos e privados, além do uso de inovações nos processos de produção. Isso vai refletir-se em menos emissão de gases de efeito estufa, favorecendo a despoluição do ar e a diminuição do aquecimento global. Aliás, o Instituto WRI Brasil e a iniciativa New Climate Economy publicaram um estudo que expõe 2 modelos de economia verde, que podem gerar, de forma conjunta, 2 milhões de novos empregos até 2030. Opa! Além de injetar 2,8 trilhões no PIB até o final da década. O modelo internacional Blues se baseia no uso de tecnologia, propondo 12 milhões de soluções que poderiam contribuir, 12 mil soluções que poderiam contribuir nesse contexto, enquanto o nacional modelo de economia verde prevê a geração de empregos e renda. Mas a pandemia do novo coronavírus, ela causa, sim, um impacto econômico no agronegócio e pode ser ainda mais negativo se não forem adotadas medidas calcadas nos princípios da precaução e da prevenção para a tutela do meio ambiente e mesmo da saúde pública, uma vez que a Covid-19 é uma zoonose. Talvez possa ser construído pelos poderes do Estado, mediante um pacto verde, um Green Deal dos trópicos, um necessário reposicionamento da economia brasileira com uma visão intergeracional. Aliás, as políticas de Estado devem ser de longo prazo. Isso permitirá ao país a lidar melhor com a agricultura, a pecuária, a preservação de florestas, a descarbonização do setor energético, com a mobilidade urbana, diminuição da desigualdade, entre outros temas essenciais. E, para finalizar, de acordo com o Prêmio Nobel Amartya Sen, inúmeras vezes países tiveram superávit de produção e lucro no setor primário, mas o seu povo passou fome. Importante, então, que o Estado, em parceria com a iniciativa privada e até mesmo o agronegócio, gerencie bem a produção, a comercialização, a distribuição de alimentos. Não adianta exportar ou não importar se parcela expressiva da população passa fome. Antes da gente continuar, deixa eu só situar você, telespectador, que ligou agora. A gente está debatendo esse assunto aqui com Luiz Henrique do Amaral, que é advogado especialista em propriedade intelectual, e com o pós-doutor em Direito e juiz federal, Gabriel Vedi, que acabou de dar essa primeira resposta para a gente. Então, eu já gostaria de passar a bola aqui para o doutor Luiz. Doutor Luiz, só a sua opinião. Eu queria saber se o senhor também sentiu isso, esse questionamento que a gente fez, né? Por que o agronegócio, então, está crescendo e nós, consumidores ali, na ponta final, a gente está sofrendo com esse aumento nas mercadorias? Bom, boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite, doutor Gabriel, aos seus telespectadores. Eu gostaria de começar tendo uma visão um pouco mais global em relação ao agronegócio brasileiro, no sentido de que o Brasil é uma grande potência, uma das maiores potências mundiais no agronegócio, já é e será o celeiro do alimento para a população mundial, e acho que cada vez mais nós vamos ver uma economia pujante, vamos ver um crescimento muito grande do agronegócio. Nós estamos posicionados efetivamente para termos um grande desempenho que vai beneficiar toda a população brasileira. Quanto à questão do alimento, do preço do alimento estar no momento em alta, nós temos que ver vários fatores. É muito difícil se apontar uma razão específica. Eu acho que, em primeiro momento, o que eu queria deixar claro é que eu vejo de uma maneira muito positiva tudo que está se desenvolvendo em relação ao agronegócio, inclusive a oferta de alimentos no Brasil e no mundo. O Brasil produz alimentos suficientes para a sua população. Nós verificamos, inclusive, durante toda essa crise do coronavírus, nós não tivemos nenhum problema de desabastecimento. A população brasileira continuou, mesmo nos momentos mais agudos da crise, tendo amplo acesso aos alimentos. Então, nesse sentido, eu acho que o país vem caminhando bem e caminha numa direção positiva. Como eu disse, a questão de preço de alimentos ele pode variar por questões sazonais, por questões de precificação.
internacional, mas muitas vezes as pessoas se adaptam, a gente vai se adaptando. Como um produto agrícola é um produto sazonal, é natural que em um determinado momento um produto esteja mais caro e outro mais barato, e com isso a gente vai convivendo e desenvolvendo. Mas o ponto central que eu queria enfatizar é que a gente assiste no país a uma economia que está se mantendo e vai se desenvolver a partir do agronegócio. É importantíssimo que nós tenhamos apoio ao produtor rural, ao desenvolvimento de atividades no campo e a proteção do produtor, porque é o produtor que é a base disso tudo e que traz ao mercado os produtos que a gente tanto necessita. Pois é, e pegando o gancho, tanto do que o senhor falou, doutor Luiz, quanto do que o doutor Gabriel falou, nós estamos em meio a uma pandemia e ainda assim não há dificuldade muito grande na oferta de alimentos. Isso contraria uma teoria que foi muito grande no final do século XVIII. Lá em 1798, um economista chamado Thomas Malthus, que criou a chamada hoje teoria malthusiana, previa que se não houvesse uma política muito intensa de controle de natalidade, a população humana cresceria em uma maneira muito grande e a produção de alimentos não seria suficiente para alimentar toda a população. E o que permitiu que essa teoria não se concretizasse, não fosse um problema para nós hoje, mesmo diante de uma pandemia global, obviamente uma pandemia global como essa que nós estamos vivendo, é a biotecnologia, né? O desenvolvimento de sementes que se adaptam a novos terrenos, o aprimoramento das técnicas que permitem que em um mesmo espaço se produza ainda mais do que se imaginava que era possível. E essa é uma conquista conjunta dos produtores rurais e das empresas que desenvolvem essas tecnologias. Eu queria saber do Dr. Luiz se há alguma regulação do Estado com relação a essas empresas, se esse trabalho que elas desenvolvem é bem fiscalizado pelo Estado brasileiro? Bom, a questão da tecnologia, ela é um fator decisivo para a humanidade e é irreversível. Por quê? Nós precisamos produzir alimento para a população, uma população cada vez mais crescente, uma população que cada vez mais demanda dos produtores a chegada desses alimentos às suas mesas. Por outro lado, nós temos que ter cuidado com a questão ambiental e temos que tentar aumentar a produtividade sem aumentar as áreas plantadas ou as áreas exploradas, sejam na agricultura, seja na pecuária. Isso coloca um desafio enorme. Nós temos que aumentar a produção, aumentar a produtividade, mas manter as áreas agricultáveis e as áreas de pecuária controladas. Somente a biotecnologia responde a isso. Está respondendo, é muito importante. Estamos resolvendo o problema via o desenvolvimento das tecnologias na área agrícola. Basicamente, quando a gente trata de biotecnologia, eu queria fazer essa associação, está falando não só a melhoria da planta, ou seja, as plantas mais ativas a partir do fundamento e da melhoria das variedades. A gente está tendo um probleminha agora no áudio, tá, do Dr. Luiz. Dr. Luiz, me ouve, pode repetir aí a última frase que deu uma cortadinha na conexão. Desculpa. Não, imagina, sem problemas. Escutando muito bem. Então, o que eu estava mencionando é que a biotecnologia, ela traz a possibilidade da melhoria de produtividade, melhoria de nutrientes nos alimentos, vários aspectos que são tratados através da engenharia genética, fusão, A gente teve novamente um probleminha com o áudio. Vamos para a próxima pergunta, então, Pedro? Fica à vontade para questionar o nosso outro entrevistado. O doutor Gabriel é especialista também em direito ambiental, né? E eu queria saber do senhor, nessa mesma pergunta, quais são as suas perspectivas, como o senhor compreende essa inovação, como o senhor compreende a regulação do Estado em face dessas novas tecnologias? Atualmente, o planeta conta com 8 bilhões de pessoas e cerca de 10 bilhões em 2050. Para o que, segundo a FAO, a humanidade precisaria aumentar a produção de alimentos em cerca de 60%, originados principalmente do aumento da produtividade. Por isso, a transgenia, observados os princípios da precaução e da prevenção,
ela é importante. Segundo o relatório da World Resources Institute, a transgenia será uma ferramenta importante nessa tarefa em um mundo cada vez mais carente de água e de áreas agricultáveis. O potencial das lavouras transgênicas em aumentar a produtividade dos campos de produção observados, eu repito aqui, os princípios da precaução, e pode ser importante ferramenta na tarefa de produzir mais nas áreas já cultivadas. Os desmatamentos e queimadas devem ser terminantemente proibidos nesta era de desastres e de catástrofes ambientais. E nós devemos ser menos malthusianos, né? E talvez também agregar a isso o controle de natalidade, como proposto por Garrett Hardin na Tragédia dos Comuns. Aliás, nos Estados Unidos, quando se estuda direito ambiental, seja Harvard, Columbia, Yale, um dos primeiros textos a se estudar é a Tragédia dos Comuns de Garrett Hardin. Esse conceito de Garrett Hardin foi aperfeiçoado por Amartya Sen no Desenvolvimento como Liberdade, a obra que lhe rendeu o Prêmio Nobel em Economia, defendendo o controle de natalidade, mas não nos padrões malthusianos, mas com base na educação e na distribuição de renda. Sem dúvida, o controle de natalidade e uma produção com transgênicos observados o princípio da precaução e da prevenção podem auxiliar e pode ser determinante para a concretização do princípio constitucional do desenvolvimento sustentável. Pois é, e o desenvolvimento depende de empresas que se disponham a investir, que coloquem os seus recursos em estudos que permitam o desenvolvimento desses alimentos geneticamente modificados. Eu queria saber do Dr. Luiz, que é especialista em propriedade intelectual, propriedade industrial, qual é o marco regulatório que dá segurança a essas empresas para que elas continuem desenvolvendo os produtos que elas desenvolvem e tenham retorno, né? Porque as pessoas não podem despender recursos sem uma perspectiva de retorno. Isso. Bom, o principal marco legal para a proteção da biotecnologia e dos alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, é a Lei de Propriedade Industrial, que prevê a proteção de micro-organismos transgênicos através de patentes. Então, essas patentes elas são concedidas, são critérios super rigorosos, com controles muito grandes para verificar a novidade, verificar a atividade inventiva, verificar efetivamente se houve uma interferência humana, trazendo uma característica na planta que não existe na natureza, não seria possível imaginar que a natureza por si só pudesse desenvolver esse tipo de característica. Por exemplo, no caso de inseticidas, hoje em dia nós temos dentro do DNA da planta, um DNA recombinante, sequências genéticas que atribuem à planta uma proteção contra insetos, o que significa que é menos químico na lavoura, porque não precisa ser aplicado produto químico na lavoura, é uma planta mais saudável, é uma lavoura mais limpa e um ganho enorme de produtividade ao produtor rural sem o risco de infestação de insetos. Então, esse tipo de tecnologia é protegida pela Lei de Patentes. A Lei de Patentes brasileira, aliás, é um princípio universal, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Ela protege esses organismos geneticamente modificados, eles são protegidos por patentes, como uma composição química, e entram na planta através de processos de laboratório extremamente complexos e inexistentes na natureza. Aliás, é uma necessidade para você poder proteger na patente, é que aquela característica que está sendo expressa por aquela sequência genética nova, ela não existe na natureza. Isso tudo é examinado antes da concessão da patente. E o fato é que, uma vez que todos os controles, segurança alimentar, ambiental, todas as aprovações ocorrem, aquele tipo de mecanismo de proteção na planta passa a ser, então, explorado, o que dá ao produtor rural um ganho de produtividade muito grande, permite uma melhoria na produtividade, uma melhoria em nutrientes, uma melhoria na qualidade do alimento e uma melhoria no aspecto ambiental, porque são menos produtos químicos sendo lançados na lavoura.
Então, isso tudo via a lei de propriedade industrial e o sistema de patentes. Legal olhar a agricultura por esse modo, né? A gente nunca pensa nisso. Difícil. Temos, então, 5 minutos, Pedro. Sua última pergunta, então, para o nosso convidado. Bom, hoje nós celebramos os 32 anos da Constituição Federal. Verdade. Que é uma Constituição que consagrou muitos direitos considerados fundamentais ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. E entre esses direitos se destaca o direito à alimentação. Então, nós estamos com... A gente está com problema de conexão de novo. Mais uma vez, hoje a internet não está colaborando aqui com a gente. Mas são outras questões que surgem, né? Como, por exemplo, como conciliar o direito à alimentação previsto na Constituição, por meio da emenda constitucional número 64, com o direito de propriedade industrial, propriedade intelectual. São aspectos limítrofes e que despertam muito debate, que a internet não nos ajudou hoje a desenvolver, mas que devem servir de questionamento para a gente, né? Devem despertar novas ideias para que a gente saiba conciliar essas duas coisas importantes. Tanto a garantia dos alimentos à população, porque é o óbvio, né? A pessoa sem alimento não se desenvolve, mas também respeitando o direito das empresas que despendem recursos, que se mobilizam, que empreendem estudos para garantir que esses alimentos existam, né? E assim a população seja alimentada. Teve uma questão também que o Dr. Luiz falou que me despertou uma curiosidade, até uma análise que a gente fez aqui comentando sobre isso. Ele citou a questão dos pequenos produtores, né? E nessa pandemia a gente chamou muita atenção disso, compre dos pequenos, né? Porque realmente é essa ponta que é o fiozinho ali da nossa economia, né? Que vai chegar nos grandes produtores, que, enfim, elevam o PIB. Mas essa consciência que a gente adquiriu na pandemia, se a gente tem algo bom, né, para falar sobre essa experiência que a gente teve, foi isso, de comprar dos pequenos, né? Daquele agricultor que vende na sua cidade, ao invés de comprar de um grande produtor. Às vezes a gente tem essa questão também de agrotóxicos, que muito se fala do alimento orgânico. Então, pequenos agricultores conseguem trazer essa qualidade, né, para o alimento. Exatamente. E não dizendo que é bom ou ruim, mas os grandes agricultores tendem a destinar uma parte da sua agricultura, dos seus produtos, à exportação. Então, nós também devemos muito aos pequenos agricultores, que são quem, de fato, nos fornece o alimento, na maioria dos casos, né? E, de novo, tendo em vista essa quantidade de variáveis em jogo que permitem questionar, poxa, e o direito de propriedade da indústria, das empresas que desenvolvem essas sementes, mas também o nosso direito aqui, a garantia do trabalho do pequeno agricultor. A gente restabeleceu a conexão com o Dr. Luiz. Vamos tentar falar com ele aqui. Dr. Luiz, infelizmente a gente teve esse problema de conexão hoje, a internet não colaborou, a gente está chegando ao fim do programa, então a gente quer a sua opinião final, suas considerações aqui para a gente encerrar. Tá. Mariana, eu não vejo assim uma contradição, uma inconsistência entre o princípio do acesso ao alimento e a proteção da propriedade intelectual e do desenvolvimento e da inovação. Eu acho que a inovação nessa área ela vem exatamente para garantir esse acesso. Na vida real, não basta você escrever um dispositivo constitucional ou legal determinando que algo aconteça. Existe uma série de fatores que precisam levar com que aquela realidade seja modificada. E, no caso da agricultura brasileira, o sistema de proteção de propriedade intelectual, a atuação e a inovação que é trazido com esses desenvolvimentos permitem que o produtor rural ele consiga produzir, tanto pequeno, quanto médio, quanto grande, consigam produzir com melhor qualidade, com melhor produtividade. Aliás, a biotecnologia é um aspecto importante e interessante que eu queria terminar com esse comentário. Ela, na realidade, ela viabiliza a produção do pequeno produtor rural, porque ela permite com que o pequeno produtor rural, numa pequena propriedade, consiga ter uma produtividade, uma rentabilidade que não conseguia no passado. Então, a biotecnologia, até nesse sentido, ela contribui. Tá certo. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Peço desculpas pela nossa conexão aí, que não está muito ajustada. Muito obrigada, viu? Boa noite.
Eu agradeço também ao doutor Gabriel que participou com a gente. Agora a gente realmente não consegue chamá-lo de volta, a conexão não tem jeito, mas eu agradeço também ao doutor Gabriel Vedi e agradeço ao Pedro que esteve comigo aqui, segurou essa onda comigo, essa conexão que não estabeleceu. Te agradeço muito, Pedro. Eu que sempre agradeço, Mari, e que a gente possa em breve retomar esse assunto. Exatamente, quem sabe a gente não faz um segundo programa, né? Bom, chegamos ao fim, então, do Falando em Justiça. Muito obrigada também a você que esteve com a gente até agora. Se você gostou desse programa e quer rever outros também, acesse lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada, boa noite, tchau.